Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 17ª aula do curso de Administração de Empresas. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio aqui da nossa 17ª videoaula, eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Meu aluno, caso você ainda não tenha lido, a sua 17ª aula do 17º capítulo, perdão, da apostila, eu peço encarecidamente que você faça uma pausa nesse exato momento da videoaula e efetue então a leitura do mesmo. Isso para que você possa, estar sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas então, vamos dar início aqui à nossa apresentação do tema principal, e dos seus respectivos subtópicos. Vamos em frente, meu aluno. Bom, como vocês podem ver, nosso tema principal a ser trabalhado aqui na aula de hoje é o direito empresarial básico, E seus respectivos subtópicos são noções de direito societário, contratos empresariais, propriedade intelectual e marcas e obrigações fiscais e trabalhistas. Pessoal, o direito empresarial, ele é um ramo aí do direito que regula as atividades comerciais, empresariais e as relações jurídicas que envolvem as empresas, Envolvem também seus sócios, empregados e consumidores. Bom, essa disciplina, pessoal, abrange aí uma vasta gama, de diversos temas que são essenciais para o funcionamento de qualquer empresa. Isso desde a sua constituição, até a sua dissolução, passando aí por questões de propriedade, contratos e obrigações legais, tá certo? Dito isso, diante dessa prerrogativa, vamos abrir aqui o nosso primeiro subtópico, onde nós temos as noções de direito societário. Pessoal, o direito societário, ele é aí um subcampo do direito empresarial que regula a constituição, organização e funcionamento das sociedades empresariais, Ou seja, pessoal, as entidades que têm aí por objetivo a realização de atividades econômicas. Ele envolve também os princípios, que regem as relações entre sócios, os direitos e deveres desses sócios, bem como as normas aplicáveis à estrutura e funcionamento das sociedades também. O direito societário, pessoal, ele é crucial, para a criação e gestão de empresas, até porque ele, de certa forma, assegura aí que as atividades comerciais elas ocorram dentro dos parâmetros legais, evitando aí, por sua vez, disputas e até mesmo protegendo os interesses envolvidos. Bom, vamos começar falando aqui sobre os principais tipos de sociedade no direito societário, Temos a sociedade limitada, que é conhecida como SA. Opa! A mais comum no Brasil também, pessoal? Ela é composta aí por 2 ou mais sócios que têm a sua responsabilidade limitada ao valor das suas cotas, Caso não há possibilidade de negociação de ações e o capital social, ele é dividido entre as cotas dos sócios, tá certo? Bom, temos as sociedades anônimas, Pode ser de capital aberto ou fechado, E suas ações elas são negociadas aí em bolsa de valores, No caso das sociedades de capital aberto, Os sócios, que são os acionistas, eles têm, a sua responsabilidade limitada ao preço das ações adquiridas. E as sociedades anônimas, elas são regidas aí por uma estrutura hierárquica, mais complexa, com um certo conselho de administração e diretoria também, tá certo? Temos a sociedade simples, que é utilizada para a prestação de serviços profissionais, como médicos, advogados e engenheiros. E é claro que a responsabilidade dos sócios ela é limitada nesse tipo de sociedade. E temos a sociedade em comandita também, que é dividida aí entre sócios comanditários, no caso com responsabilidade limitada, e os sócios comanditados com responsabilidade limitada. Bom, temos aqui alguns aspectos relevantes, do direito societário. Deixa eu colocar melhor aqui para vocês. Como, por exemplo, temos aqui o acordo de cotistas ou acionistas,
onde são alguns documentos que definem as relações entre os sócios ou acionistas, incluindo aí direitos e deveres, né? Bem como a divisão de lucros e a forma de dissolução ou transferência das cotas ou ações. Temos algumas alterações contratuais também, né? Onde no direito societário é comum que se realizem algumas alterações nos contratos sociais ou estatutos das empresas para refletir, né, algumas mudanças nos negócios, como, por exemplo, a entrada de novos sócios ou a modificação da atividade empresarial. E, por último, temos aqui também a responsabilidade dos sócios, né? No caso aí onde o tipo de sociedade ele influencia a extensão da responsabilidade dos sócios, que pode ser limitada aí ou ilimitada, né? Que vai depender da estrutura societária escolhida, tá certo? Bom, vamos falar aqui um pouquinho também sobre os contratos empresariais, né? Que é o nosso segundo subtópico da aula de hoje, que são alguns acordos formais ou informais entre as empresas ou entre uma empresa e os seus parceiros comerciais, né? Como fornecedores, clientes, prestadores de serviço, enfim. Esses contratos, eles regulam as relações comerciais e podem envolver também uma vasta gama, né, de acordos, e isso vai desde a compra e venda de bens até a prestação de serviços, empréstimos, financiamentos, né, parcerias, enfim. A legislação empresarial, ela regula aí os contratos para garantir que eles sejam executados de acordo com as leis, né, assegurando que os direitos de ambas as partes sejam respeitados. Separei aqui para gente alguns. Opa, deixa eu tirar isso aqui que eu fiz. Separei alguns principais tipos, né, de contratos empresariais, como, em primeiro lugar, temos o contrato de compra e venda, que é o acordo pelo qual uma empresa compra ou vende produtos ou serviços, né? E o contrato, pessoal, ele deve especificar o preço, a qualidade, as condições de pagamento e de entrega, né? E isso entre outros detalhes também. Temos o contrato, né? Opa, contrato de prestação de serviços. No caso, a empresa contrata outra, né, para realizar determinado serviço, estabelecendo aí as condições do serviço prestado, o prazo de execução e o pagamento também, né? Temos o contrato de parceria, né, e joint venture, que são alguns acordos entre empresas para trabalhar em conjunto, né, em um determinado projeto ou negócio, e a parceria geralmente envolve uma divisão de lucros e responsabilidades, né, enquanto essas joint ventures geralmente envolvem a criação de uma nova entidade para um objetivo específico, tá certo? Bom, temos o contrato de franquia também, né? Um modelo de contrato aí onde uma empresa que é a franqueadora, ela cede a outra, né, que é a franquia, o direito de usar a sua marca e vender os seus produtos ou serviços, né, mediante aí o pagamento de alguns royalties, tá certo? Bom, temos aqui elementos, né, essenciais de um contrato empresarial também. Em primeiro lugar, temos o consentimento, né, onde as partes devem estar de acordo com todos os termos e condições do contrato, sem coação, fraude ou erro, né? O objeto do contrato também, onde o contrato deve ter aí um objeto lícito e possível, ou seja, pessoal, algo que pode ser realizado, né, de acordo com a legislação vigente e a própria forma também, né? Alguns contratos empresariais exigem uma forma escrita, como os contratos de compra e venda de imóveis, né? Enquanto outros eles podem ser verbais, que vai depender aí da natureza da transação. Bom, temos algumas implicações jurídicas, né, do descumprimento, como rescisão do contrato, muito comum, né? Caso uma das partes ela não cumpra o acordado, a outra parte ela pode pedir aí, judicialmente a rescisão do contrato e até mesmo pedir indenização por perdas e danos, né? E por último, nós temos aqui as cláusulas penais. Muitas vezes, pessoal, os contratos empresariais, eles incluem algumas cláusulas, né, que estabelecem penalidades caso uma das partes cumpra os termos do acordo, né? Como multas ou até mesmo possíveis juros, tá certo? Bom, vamos falar aqui agora do nosso terceiro subtópico, onde nós temos a propriedade intelectual e as marcas, né? Pessoal, a propriedade intelectual, ela abrange aí os direitos legais que protegem as criações da mente humana, né? Como invenções, marcas, obras literárias e científicas, enfim. No contexto empresarial,
A proteção da propriedade intelectual ela é essencial para garantir, né, que uma empresa ela tenha exclusividade sobre as suas inovações e criações, evitando aí o uso não autorizado, né, por terceiros e protegendo também a sua marca no mercado, né? Temos alguns tipos de propriedade intelectual. Opa, deixa eu corrigir aqui para vocês. Temos aqui alguns tipos de propriedade intelectual, como marcas, né, em primeiro lugar. As marcas elas são aí sinais distintivos usados para identificar produtos ou serviços, né? Garantindo aí que os consumidores eles possam reconhecer a origem desses produtos. E o registro pessoal de uma marca, né, ele confere à empresa o direito exclusivo de uso dessa marca. Temos as patentes também, que protegem algumas invenções, concedendo aí ao inventor o direito exclusivo de exploração econômica da invenção por um período determinado, né? Geralmente aí 20 anos. Temos os direitos autorais, que protegem as obras literárias, artísticas, né? Musicais e até mesmo algumas outras criações intelectuais, garantindo ao autor o direito exclusivo, né, de utilização e exploração da obra. Temos aqui os desenhos industriais também, né, que protegem a aparência visual de um produto, como o design de um novo modelo de celular ou até mesmo de móveis, né? E os segredos comerciais também, pessoal. Protegem algumas informações aí confidenciais, né? Como fórmulas, processos de fabricação ou estratégias de negócios que oferecem vantagem competitiva a uma determinada empresa. Bom, temos aqui ainda a importância, né, da proteção de marcas e patentes, onde a proteção da marca é crucial para garantir que a identidade de uma empresa seja única e reconhecida no mercado, né? As patentes, pessoal, elas protegem aí algumas invenções tecnológicas e asseguram também que uma empresa ela possa explorar comercialmente, né, a sua inovação sem o risco de ser copiada por concorrentes, né? E a violação, pessoal, de marcas ou patentes, ela pode estar aí resultando, né, em processos legais que, de certa forma, impactam gravemente a reputação e os lucros de uma empresa, tá certo? Bom, vamos partir aqui agora para o nosso quarto e último subtópico da aula de hoje, onde nós temos algumas obrigações fiscais e trabalhistas, né? Que envolvem, pessoal, essas obrigações, né? Elas envolvem aí os deveres das empresas perante o Estado e os empregadores. E cumprir corretamente essas obrigações, pessoal, é essencial aí para a legalidade das atividades empresariais, né? Evitando aí penalidades e garantindo também um ambiente de trabalho justo e seguro. Bom, a primeira das obrigações fiscais que nós temos aqui são os impostos, né? E as empresas hoje elas devem pagar aí diversos tipos de impostos, como imposto de renda, né? O IRPJ. Temos a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que é o CSLL. E até mesmo o ICMS, que é um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, né? E existem diversos, esses aqui são só alguns exemplos, pessoal. Existem diversos outros tipos de impostos, né? Vai depender do regime jurídico da empresa, né? Regime tributário adotado pela empresa, como Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, enfim. Temos como obrigações fiscais também as declarações fiscais, né? No caso, as empresas elas são obrigadas a enviar algumas declarações periódicas à Receita Federal, como no caso a DCTF, né, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, e a própria EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital. Bom, quanto a algumas obrigações trabalhistas, temos aqui o registro de empregados, né? Temos no caso aqui a CLT, nesse caso, onde temos a consolidação das leis do trabalho, né, que exige aí que a empresa ela registre todos os seus empregados em carteira com a devida anotação, né, da função e dos seus salários. Temos o pagamento de salários e benefícios também, né? A empresa ela deve pagar os salários dentro dos prazos estabelecidos, bem como conceder também, né, é, benefícios trabalhistas obrigatórios, como férias, 13º salário e o próprio FGTS, né, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Bom, meu aluno, encerro por aqui o nosso conteúdo reservado para a aula de hoje. Mais uma vez agradeço muito pela sua atenção até o presente momento. Vejo vocês na nossa próxima aula.
Um forte abraço, meu aluno!